O que são adaptações curriculares? Será que elas são a melhor alternativa pedagógica para o trabalho com alunos com deficiência? Oi pessoal, aqui é a Cláudia Lopes. Nesse vídeo eu vou falar sobre adaptações curriculares. Vou fazer um painel geral sobre o conceito, discutir um pouco o que são adaptações curriculares e flexibilizações curriculares e tecer aí algumas considerações críticas sobre as adaptações curriculares como alternativa pedagógica no trabalho com alunos com deficiência. Inicialmente, aí, no começo da inclusão escolar, se falava muito da adaptação de espaço, da acessibilidade do espaço para os alunos com deficiência poderem acessar a escola comum. Porém, foi se observando que não era só uma questão de espaço físico ou adaptação arquitetônica. Existiam outras necessidades, outras adaptações aí de currículo que precisavam ser feitas para que alunos com deficiência pudessem se beneficiar da escola. Então, esse conceito de acessibilidade foi se expandindo e deu origem ao conceito de adaptações curriculares. No Brasil, foi publicado um documento em 1999, seguindo a publicação dos parâmetros curriculares nacionais, que foi feita em 1998. Esse documento focava exclusivamente adaptações curriculares para alunos com necessidades educacionais especiais. Logo antes da publicação dos PCN, se vocês lembram, foi publicada a Declaração de Salamanca de 1994 e também o Estatuto da Criança e do Adolescente do mesmo ano. Então são documentos aí que foram levantando a questão da qualidade da inclusão escolar dos alunos com deficiência. Não bastava apenas que eles pudessem estar na escola, convivendo nos mesmos espaços que os demais alunos, mas também era necessário garantir a aprendizagem desses alunos. Então, quais seriam as estratégias pedagógicas para poder ensiná-los, para garantir que eles tivessem avanço do ponto de vista da aprendizagem? Também é importante não esquecer a ALDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 1996, e nela também há um artigo, o artigo 59, que fala que as escolas devem garantir adaptações curriculares para os alunos com deficiências ou com necessidades educacionais especiais, que é o termo utilizado na lei. Para a gente falar de adaptação curricular, é necessário que a gente fale de currículo. Qual é o significado de currículo? O currículo é a concretização das intenções de um sistema educacional. Qual é o modelo de escola que uma determinada sociedade propõe e valida? É através do currículo que isso vai se expressar. O currículo se operacionaliza na escola através do PPP, que é o Plano Político Pedagógico da escola, e lá vão estar expressas as formas de execução e de avaliação dessas intenções educativas. Portanto, o currículo vai expressar qual é a atitude da escola em relação à aprendizagem dos alunos e, obviamente, dos alunos com deficiência. Como essa escola encara a aprendizagem de alunos com deficiência, como ela se organiza e o que ela propõe nesse sentido. O conceito de adaptação curricular, então, se refere a adaptações progressivas do currículo de acordo com as dificuldades de aprendizagem dos alunos. As adaptações curriculares pretendem, portanto, definir o que ensinar, como ensinar e como avaliar aquilo que foi ensinado para estes alunos com dificuldade, de acordo com as suas dificuldades de aprendizagem. Ela pressupõe, então, uma interação entre as necessidades dos alunos e as respostas educacionais que a escola
vai oferecer para esses alunos. As adaptações curriculares, de acordo com esse documento orientador de 1999, podem ser de dois tipos: significativas e não significativas, de acordo com o tamanho da modificação do currículo que elas propõem. Qual o problema, então, com a implementação das adaptações curriculares? O primeiro deles é que a escola não muda a partir da ideia de adaptações curriculares, o que é uma ideia contrária à proposta da educação inclusiva. A educação inclusiva vem para que a escola busque um novo formato, um formato mais adequado aí para a inclusão de todos os alunos. E a ideia de adaptação pressupõe que o funcionamento da escola, o sistema da escola está correto. Para que alguns alunos consigam se beneficiar, é preciso tirar uma ou outra coisinha. Mas aquele padrão, aquele jeito da escola funcionar, ele não é questionado. Ele é apenas adaptado. Então esse é o primeiro problema. Outro problema é a escolha do que tirar. O que tirar para um aluno com deficiência intelectual? Um conteúdo de história, por exemplo? Deve ser privilegiado para esse aluno a alfabetização, então ele passa o tempo todo que ele está na escola fazendo atividades de leitura e escrita e não precisa de um conteúdo de matemática. Quem faz essa escolha? Uma vez que o currículo é algo social, ele expressa a intenção de uma sociedade, será que é uma coisa tão banal assim a escola decidir que o aluno vai ter história ou não vai ter história? Será que isso não é uma coisa muito mais séria, muito mais ampla e que não deveria ser discutido assim de uma forma tão superficial? Nessa hora é útil a gente pensar na ideia de flexibilização curricular. Pensando que a escola inclusiva precisa se modificar, ela não pode ser mais a escola tradicional, e também que ela atende a todos, este grupo, esse alunado, não é apenas o alunado dos alunos com algum tipo de deficiência. É um alunado que tem todas as questões possíveis, dificuldades de aprendizagem que podem ser temporárias ou não, questões de vulnerabilidade social, enfim. Então a escola precisa se flexibilizar para atender demandas as mais diversas possíveis de acordo com o público que ela atende, que é um público de todos os alunos. Ou seja, a ideia de flexibilização, ela não está restrita ao público da educação especial, ao público que tem algum tipo de deficiência. É importante que a gente tenha em mente que nessa discussão de adaptações curriculares, flexibilização curricular, existe um foco que é a mudança das práticas. De que maneira aquelas práticas tradicionais estão sendo modificadas para atender os alunos. A questão da adaptação curricular também traz em si um grande problema, que é um grande motivo de crítica. Qual é a diferença entre você adaptar, eliminar conteúdos e empobrecer um currículo? Será que não se está com isso deixando de desafiar os alunos, pressupondo que eles não vão avançar, por isso se está oferecendo menos? Ele não vai se alfabetizar, então eu nem vou oferecer isso para ele, vou fazer exercícios gráficos, vou deixar desenhar, enfim. É uma questão muito importante, porque dessa maneira se parte do pressuposto que o aluno não tem uma potencialidade. E isso é tudo o que a educação inclusiva não quer, não prega. É preciso que a gente olhe para cada aluno na sua potencialidade. E a ideia de adaptação também, ela vai muito nessa lógica entre quem é normal e quem tem deficiência, e não trabalha com a ideia de diferença. Os alunos são diferentes entre si, eles são singulares. Então a escola precisa aprender a trabalhar para um público que é diferenciado. E não tentar classificar aqueles públicos dentro dessa lógica, estes são os normais, estes são os não normais. O grande problema, então, com a ideia de adaptação curricular é que elas não olham para a transformação da escola.
para que as práticas da escola sejam diferentes, para que se trabalhe a emancipação intelectual dos alunos, a sua autonomia, as suas escolhas. Isso na escola tradicional não é feito. E para os alunos que têm alguma deficiência, esse tipo de organização da escola tradicional, ele vai sempre prejudicar, ele vai sempre não atender, por mais que se tire parte, se minimize aquilo que está sendo oferecido para eles. Então, na verdade, o que eles precisam, e não só eles, como todos os alunos, é de uma escola transformada, uma escola que foque a aprendizagem ao invés dos conteúdos simplesmente de uma forma isolada, mas aquela experiência de aprendizagem dos alunos. Os alunos, então, deveriam ser estimulados na escola a aprender dentro das suas possibilidades, a partir do currículo, que deve ser respeitado enquanto construção de uma sociedade. Não há nenhum conteúdo que é retirado ou minimizado para nenhum dos alunos, mas cada conteúdo daqueles vai ser aprendido, vai ser vivenciado pelos alunos de acordo com as suas possibilidades. E é esse processo, então, que seria a gestão do professor, seria a gestão da sala de aula. Para finalizar, eu queria falar sobre um provérbio português antigo, inspirado num versículo da Bíblia, que diz que não se coloca remendo novo em pano velho, porque isso vai fazer com que o tecido, que já está desgastado, acabe se rompendo ainda mais. Então é preciso tomar muito cuidado em que medida uma adaptação curricular não é um desses remendos novos numa estrutura, uma estrutura pedagógica e educacional que está condenada e que não está respondendo às necessidades desse alunado. Isso é uma reflexão que os professores precisam fazer. O que de fato precisa ser modificado, o que de fato precisa ser transformado. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo. Até lá!